Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Estamos aí encerrando o Antigo Testamento, provavelmente aí mais uns 5, 6 dias, né? A gente encerra o Antigo Testamento. E, e como essa primeira parte, né? Essa revelação aqui que nós recebemos sobre Jesus, sobre o fim dos tempos, sobre quem Deus é, sobre muita coisa o Senhor falou conosco nessa jornada, né? E como foi bom, né? Como foi bom, pelo menos para mim, né? Eu preciso sempre afirmar isso, né? Ao meu coração, né? Para mim tem sido especial demais. E eu espero que para você também, né? E espero que para você esteja sendo uma jornada maravilhosa, né? De descobrir coisas novas, de desfrutar novas coisas, desfrutar aquilo que o Senhor tem para derramar, né? Então, se algo, de alguma forma, isso tem tocado seu coração, tem falado com você, se o Senhor tem despertado algo dentro do seu coração, eu queria convidar você a incentivar outras pessoas, né? A estudar a palavra, a ler a palavra, a compreender ela toda, né? Não só uma parte, ela por completa, né? Ela por inteira, isso é muito necessário, né? É necessário que a gente receba não somente uma fração, né, daquilo que o Senhor deixou para nós, mas ela completa. E hoje nós estamos aí já, né, encerrando uma parte aí de Zacarias, né, e seguindo para a direção que o Senhor está nos conduzindo, né, indo em direção àquilo que Ele quer falar conosco. E eu queria incentivar você mais uma vez, incentive outras pessoas. Incentive outras pessoas. Fala de como tem sido especial para você. Mande uma mensagem para alguém. Fala, olha, a gente está lendo a Bíblia toda e a gente já está encerrando o Antigo Testamento. E como tem sido maravilhoso para você. Compartilhe isso. Compartilhe essa intenção, esse desejo cada vez mais de amar a palavra, né? De desejar a palavra cada vez mais. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar. Talvez o vídeo de hoje seja um pouco curto, né? Porque na verdade a gente está encerrando aqui Zacarias aqui e a gente vai entrar no livro de Esther, né? Só que eu não queria invadir já o livro de Esther porque eu quero deixar separado, né? Os vídeos para quem precisar depois voltar e procurar encontrar de forma mais fácil, tá bom? Então provavelmente o vídeo de hoje vai ser mais curtinho, mas eu creio que vai ser poderoso também. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor e para que a gente possa começar isso. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, nosso tempo de leitura. Venha conosco, Senhor, fala conosco, compartilhe o teu coração conosco. Que sejamos cheios, Senhor, da tua presença, dos teus ensinos, Pai. Como nós vemos falando e viemos falando nos cultos, Senhor, nós não queremos somente, Senhor, conhecer sobre o Senhor, nós queremos experimentar, nós queremos viver, nós não queremos saber sobre, nós queremos ir a fundo e conhecer o Senhor de verdade, Senhor. Pai, continue falando conosco, continue derramando sobre nós o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Zacarias capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Organizem carvalhos de Baçã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho.
Por isso, não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornarei pastor de rebanho, destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então pegarei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união. Com elas pastorearei o rebanho. Em um só mês eu me livrarei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essas palavras eram do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor, assim paguem-me, se não, não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso, tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pasto insensato, porque levantarei nessa terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sandálias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fire o seu braço, e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Zacarias capítulo 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos Exércitos é o seu Deus. Naquele dia, farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e os habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim os mais fracos dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram e choraram por ele, com quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, com quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choram em Hadad-Rimon, no vale de Megido.
Todo o país chorará, separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres, e todas as demais famílias com as suas mulheres. Zacarias capítulo 13. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo, e se alguém ainda profetizar, o seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar aos seus próprios pais, o esfaquearão. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará um manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem de campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias capítulo 14. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azael. Fugirão como fugiram do terremoto, nos dias de Uziel, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste, e isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar. Desde a porta de Benjamim, até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel, até os tanques de prensar uvas do rei, será habitada. Nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Essa é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e a sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém.
A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupa. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais naquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar as festas das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas, penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Amém? A gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. É muito lindo ver essas profecias de Zacarias ou de outros estão prestes a se cumprir, né? Nosso Senhor está voltando, né? E que dia maravilhoso será. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até amanhã.